A paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Louvado seja o nome do Senhor por esse dia, por essa data, por essa festa. Eu me sinto muito honrado. O pastor Adriano, não tô vendo o pastor Adriano. Deve estar por aí. Mas eu quero agradecer por essa honra que ele trouxe à minha vida. E quero retribuir essa honra. Sendo fiel à palavra e sendo fiel à voz do Espírito. Porque eu sei que, se eu for, espero ser, a igreja será abençoada, edificada, fortalecida, e é isso que o Senhor tem vindo buscar. Uma igreja fortalecida, edificada, cheia do poder de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A festa está linda, a igreja está maravilhosa, e louvado seja o nome do Senhor por isso. Eu vou pedir aos amados que abram a palavra em Mateus capítulo 16. Olha o pastor Adriano está ali. Amém, pastor. Deus abençoe a tua vida, viu? Aqui a gente fala isso bonito, né? Mas a vontade de falar, pastor Adriano, misericórdia, pastor. Eu aqui, pastor. Que responsabilidade, né? Mas a Deus seja a glória. Os irmãos acharam Mateus 16? Eu vou pedir que se coloquem em pé, reverência à palavra do Senhor. São somente 2 versículos. O 24 e o 25. Versos 24 e 25. Não tem cronômetro hoje? Opa! Ó, pastor. 24 e 25 diz assim: Então disse Jesus aos seus discípulos: Se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Até aqui. Querido Deus, eu quero engrandecer o Teu nome, Senhor. Tu és, ó Senhor, o centro, Senhor, Pai amado, da nossa adoração, da nossa busca. Senhor amado, Tu és o desejado da nossa alma. E o Senhor se revela pela Sua palavra. E, Senhor, o que nós buscamos hoje aqui, Senhor, é Te encontrar na Tua palavra. Senhor, abençoa a Tua igreja. Opera os Teus sinais neste lugar, haja cura, libertação, haja revelação. Senhor, o que Teu Espírito quiser fazer aqui nesta noite, Senhor, Pai amado, seja bem-vindo. Senhor, seja livre, Senhor amado, o Teu operar neste lugar em nome de Jesus. Quanto a mim, Senhor amado, só quero ser fiel. Ajuda-me, Senhor amado, a ser um instrumento Teu nesta noite, em nome do Senhor Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Eu não sei os irmãos, mas sempre que eu passo por esse trecho, parece-me uma palavra muito pesada, principalmente no começo, principalmente quando a gente estava começando a caminhada com o Senhor. É um dia de festa como hoje, uma palavra como essa, né? Renuncie-se a si mesmo, tome a sua cruz. É uma palavra assim forte. Quem quiser ganhar a sua vida vai perder. Na verdade, a festa está maravilhosa, está linda, hoje é dia de festa sim. Mas há uma festa, nós pregamos a palavra porque nós precisamos estar numa festa, que ainda não aconteceu ainda. Ela vai acontecer. E a Bíblia chama essa festa de festa das bodas do Cordeiro. Nessa eu quero estar. E você também esteja em nome de Jesus. E, amados, às vezes, olhando para esses dois versículos, parece que Cristo está vindo, né, sem anestesia, trazendo uma palavra dura, trazendo uma palavra pesada, uma palavra de transformação, né, que talvez nos impacte num primeiro momento. Mas antes da pregação, eu quero poder
correr com os irmãos no contexto dessa palavra, né? Voltar um pouquinho mais. Se os irmãos quiserem abrir a Bíblia, acompanhar comigo, se não quiserem, depois leiam em casa. Mas eu quero começar, meus amados, fazendo uma introdução aqui, desde o versículo 1 do capítulo 16. A palavra fala que Jesus Cristo, né, o capítulo 15 termina com o Senhor Jesus Cristo, depois de fazer uma multiplicação de pães, ele sai para uma cidade chamada Magdala, que fica na beira ali do mar da Galileia, né, beirando ali, daquelas cidades que ficam ali naquela redondeza, naquela região. Magdala possivelmente é a cidade de onde veio Maria Magdalena, ou Maria Madalena, fica mais fácil para a gente, mas é a mesma, provavelmente a mesma cidade. E saindo dali, né, saindo daquele local, indo para Magdala, alguns dos fariseus e saduceus chegam para o Senhor Jesus Cristo. Né, do 16, o capítulo 16, do 1 ao 4, né, narra esta situação, e ali esses homens pedem um sinal para o tentarem. Guarda essa informação, né, um sinal que eles pedem no início do capítulo 16, guardem isso, vai ser importante lá no final. E, meus amados, o Senhor Jesus Cristo os repreende, dizendo, né, o chamando de uma geração infiel, perversa, né, pois sabe bem, né, ler a face do céu, né, se vai chover, se não vai chover, as coisas todas, mas eles não conseguem compreender as coisas do Senhor. Então, nesse primeiro momento, meus amados, junto ali com os discípulos, Jesus Cristo está mostrando, né, a maldade que havia naquele tempo. Passa, né, um pouquinho mais, capítulo 5, passando os discípulos para outra banda, outra margem. Eles atravessaram o lago e indo para outro lugar. Ali, meus amados, os discípulos haviam esquecido de levar pão. Vejam que esse assunto de comida é delicado desde a época do Senhor Jesus Cristo, né? No meio dos crentes, faltou comida, é problema. É delicado esse assunto. Mas ali, meus amados, aqueles homens conversando entre si, Jesus Cristo no meio faz uma pergunta. É interessante como o Senhor Jesus Cristo, meus amados, é de uma sabedoria, é algo tremendo. O Senhor Jesus Cristo liga duas coisas. Ele fala a respeito do fermento, né? Ele está falando a respeito do fermento. Aconteceram dois fatos, né, imediatamente atrás. Um foi a multiplicação dos pães, fermento dos fariseus, né, e a segunda, o fermento. E a segunda, quando os fariseus vão falar a respeito, né, do sinal. E aí ele repreende, fermento dos fariseus. E ele junta essas duas coisas para trazer mais um ensinamento, para dar mais um passo, meus amados, àqueles homens que estão ali o seguindo, acompanhando, né, um pouco mais, compreendendo um pouco mais daquilo que está acontecendo. Então ele fala, olha, vocês estão arrazoando aí, dizendo, né, quem esqueceu do pão e tal, mas não é disso que eu estou falando. Vocês esqueceram quem eu sou, ou o que vocês viram há pouco tempo atrás, o quanto aquela multidão foi alimentada por conta de alguns pães, poucos pães e alguns peixes. Né? Não é disso que eu estou falando. Ali o Senhor Jesus Cristo se mostra, meus amados, como o provedor, aquele que provê, aquele que opera, meus amados, bênçãos, né, sem medida, naturais até, sim, provedor sobre aquele povo. Do 5 ao 12, acontece, né, essa outra situação. Um pouco mais além, meus amados, do 13 ao 20. Enfim, no versículo 12 eles compreendem, né, que eles estão falando, que Jesus Cristo estava falando do fermento, não do fermento do pão, mas do fermento dos fariseus. Meus amados, a fim de que eles pudessem entender
que aquilo que eles estavam fazendo não era o plano de Deus para aquele povo. Capítulo 13, versículo 13, perdão. Chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe. É um pouquinho mais para frente, mas já estava ali naquele mesmo contexto, naquela mesma situação. Meus amados, mais uma pergunta que o Senhor Jesus Cristo faz. E ele pergunta, o que os homens dizem que eu sou? O que eles dizem que eu sou? Ah, Senhor, dizem isso, aquilo outro, né? Não sabem direito, né? Parece uma loteria, uns dizem que isso, outro aquilo. Mas eu creio que a pergunta principal desse contexto aqui não é a pergunta que ele faz a respeito, não é o interesse dele a respeito daqueles homens, daquela geração infiel, daquela geração perversa que pediram um sinal, mas a segunda pergunta ela é mais relevante. A segunda pergunta ela é mais importante. E vós? O que vocês pensam que eu sou? E aqui ele já está falando, meus amados, para dentro. Ele está ensinando os de dentro, os que estão ali perto dele. E Pedro, com louvor, ele rapidamente ele já responde: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Meus amados, que resposta abençoada. Homem cheio do Espírito compreendeu, o próprio Cristo mostrou isso. Meus amados, ele compreendeu pelo Pai, foi o Pai que o mostrou através do Espírito Santo, que aquele que estava ali em carne era ninguém mais do que o próprio Filho de Deus, o Cristo, aquele que viria. Meus amados, o Senhor já estava mostrando, meus irmãos, não só mais o Deus provedor, mas o Cristo, o ungido de Deus, o Criador, né? O ungido de Deus, o Filho do Deus vivo, o Criador, aquele que, junto com o Senhor, operou todas essas coisas. Cristo estava se revelando, meus amados, em toda aquela situação. Veja como Cristo vai trabalhando o coração daqueles homens para que, meus amados, ele chegasse no ponto em que nós precisamos entender e compreender. Eu tenho certeza, meu amado, que na tua trajetória, no teu caminhar, muitas coisas aconteceram e o Senhor estava contigo esse tempo todo. Meus amados, não menospreze aquilo que você viveu. Não menospreze, meus amados, a prova que o Senhor te fez passar. Não menospreze, meu amado, as circunstâncias que você viveu. Nós estamos falando aqui de uma igreja com 37 anos, né? Já foi dito aqui 26 anos de Porto Feliz. Outro dia nós tivemos, né, no aniversário de 40 anos da igreja de Campinas. É história, irmão, é história. E o Senhor Jesus Cristo estava nesse tempo todo trabalhando a igreja para que pudesse chegar nesse ponto, meus amados, de ouvir algo que, sabe, vem acrescentar sobre nós. Eu creio que o Espírito de Deus te trouxe aqui, meu amado, para acrescentar algo sobre a tua vida em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. É interessante nesse momento em que o próprio Senhor Jesus Cristo, ele se vira para Pedro e fala: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas. Porque não foi a carne e o sangue, mas foi o Pai que te mostrou isso. E o Senhor Jesus Cristo, ainda que ele traga uma menção, irmãos, ainda que ele traga uma menção sobre ele mesmo, né? Sobre tu és Pedro, e sobre esta pedra, ele está dizendo, edificarei a minha igreja. Ele está falando dele, do Cristo. Pedro são fragmentos de pedras no grego, mas a pedra que ele fala é a pedra principal de esquina, é a Petra. Cristo está revelando aqui a sua graça. Eu vou pedir uma gentileza para alguém que possa me trazer um copinho de água, por favor. Amém? Senão a boca vai ficar seca até o final. Já está.
Amados, aqui o Senhor está revelando uma outra face do Senhor. O Deus da graça. O Deus, meus amados, que veio se entregar, meu amado, por aquele que crê nele, né? O Deus da graça, né? O Senhor Deus Todo-Poderoso. E aqui é interessante que ele falando com Pedro, ele citando Pedro nesse momento, né? Falando com ele, fazendo esse trocadilho com o seu nome, né? E falando dele mesmo, ele, a pedra principal de esquina, ele também traz um elogio para Pedro. E ele diz assim, no versículo 19, diz assim: e eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Então deu uma ordem, né? Mandou os seus discípulos que a ninguém dissessem que ele era o Cristo. Ainda que o Senhor Jesus Cristo estivesse falando dele, a pedra principal de esquina, ele vira para Pedro e fala assim: olha, Pedro, mas eu estou te dando autoridade. Tudo que você ligar na terra será ligado no céu, será desligado na terra, será desligado no céu também. Há uma autoridade. Obrigado, meu irmão. Obrigado. Há uma autoridade sobre a tua vida. E tem mais um trechinho, antes desse texto que nós lemos, o 21 ao 23. Porque de tudo aquilo que já aconteceu, de todo aquele contexto, de toda aquela revelação, amados, de tudo aquilo que o Senhor Jesus Cristo já foi anunciando e mostrando por revelação. Meus amados, chegou no auge, talvez, do Pedro, chegou no ápice daquilo que Pedro queria ouvir. E aí, a partir disso, diz a palavra, 21, que Jesus Cristo começou a dizer que era necessário que ele voltasse para Jerusalém. Depois de toda aquela maravilha, ele estava, aos olhos de alguns ali, trazendo algo trágico. É necessário que eu volte para Jerusalém, e ali eu seja martirizado. Ele está dizendo aqui no 21. Desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém, padecer muito dos anciãos, dos principais sacerdotes, dos escribas, e ser morto, ressuscitar ao terceiro dia. Amados, aquilo para Pedro foi um choque. Como assim? Meus irmãos, e ele não se conteve, né? Pedro não se conteve, né? Ele já tinha ouvido que ele estava por cima da carne seca, ele já tinha ouvido que ele tinha recebido essa autoridade, ele já tinha recebido a autoridade, né, para fechar o que desligar na terra, será desligado no céu e tudo mais. O cara já estava, meus amados, talvez assim no seu ego. Sabe, é interessante nós entendermos, meus irmãos, que o Senhor Jesus Cristo, né, jamais perdeu o controle de todas essas coisas. E Pedro diz assim, chama ele de canto e começa a repreender o Senhor. Eu fico imaginando, apontou o dedo na cara talvez. Já pensou, repreender o Senhor Jesus Cristo? Falar, imagina, isso não vai te acontecer não, de jeito nenhum. Amados, o Senhor Jesus Cristo mostra ali, repreendendo a Pedro, que da mesma forma que o mal entrou no coração daqueles homens lá atrás, saduceus, fariseus, infiéis, meus amados, perversos, que Pedro também estava recebendo a mesma condição. Ele recebeu sim do Senhor, recebeu do Pai uma informação tremenda, bendita. O Cristo que estava ali era o Filho de Deus, era o Filho do Deus vivo, o Cristo que haveria de vir. Mas logo depois, meus amados, ele se achou tão prepotente, meus amados, a ponto de repreender o Senhor Jesus Cristo, pois aqui sim,
né, eu até antecipei, aqui sim, meus amados, ele vinha manifestando a sua graça, ele vinha mostrando aqui, né, mais uma face do Senhor, meus amados, o Cordeiro de Deus, o sacrifício vicário, meus amados, o sacrifício substitutivo, aquele que iria padecer, aquele que iria se entregar por todos nós, por todos aqueles que crescem, meus amados, e quando Pedro estava se colocando diante do Senhor, no caminho do Senhor, meus amados, ele estava só compreendendo as coisas da terra e não compreendendo as coisas do céu, não compreendendo as coisas do alto. Meus amados, esse é o contexto. E aí nós chegamos no versículo 24, ele diz assim, então. Quando ele diz, então, quer dizer, essa palavra então, ela está fazendo uma ligação de tudo aquilo que aconteceu para trás, de todo o aprendizado, né, de tudo aquilo que estava acontecendo, e aí ele estava mostrando, como se a gente estivesse, né, fazendo um curso, no último dia de curso vai ter a prova. Ó, chegamos no último dia, então, de tudo aquilo que vocês aprenderam, está aqui a provinha, vamos fazer. Então, esse então está ligando todas as coisas que aconteceram até aqui para tratar, meus amados, de algo que o Senhor Jesus Cristo queria tratar com eles. Por isso que eu digo, o Senhor Jesus não chegou sem anestesia. Primeiro ele mostrou quem ele era, né? E no meio do caminho mostrou a maldade do homem, a maldade de uma geração, de uma nação que estava já corrompida religiosamente, politicamente, economicamente, já estava totalmente corrompida, não é nada diferente do que nós vivemos hoje. E também mostrou, meus amados, que o homem também quando recebe algo, ele pode cair, ele pode, meus amados, andar com seus próprios caminhos, né, como aconteceu com Pedro. Então, diante de tudo isso, meus irmãos, Jesus Cristo começa a tratar. Eu quero aqui pontuar 3 coisas. E eu quero pontuar também o tema da minha pregação. Por enquanto, foi só uma introdução. Mas o tema da minha pregação é como ser um cristão vencedor. Como ser um cristão vencedor. Meus amados, todo esse contexto, essa introdução, sabe, mostra que nem fariseus, nem saduceus, nem os discípulos em si mesmos não receberiam a vitória necessária, a vitória no reino de Deus. Como ser um cristão vencedor. Cristão, meus amados, significa pequeno Cristo, ou aquele que procede compatível com os princípios do cristianismo. Vencer, ou vencedor, vencer, significa triunfar sobre alguma situação, seja disputa esportiva, seja doença, seja trabalho, seja estudos, né? Normalmente nós falamos, venci uma doença, venci, né, o dia de trabalho, né? Quando você chega no final, né, na sexta-feira, quem não diz assim, sextou, venci a minha semana, sabe, como ser um cristão vencedor, é algo que nós precisamos entender. Se você veio aqui hoje, irmão, se você está aqui neste lugar, se de repente o Espírito de Deus já te fez lembrar de algumas coisas que já aconteceram na tua vida e que talvez é como se estivesse flutuando, você não entendeu o porquê Deus estava fazendo, o Espírito de Deus estava operando na tua vida. Eu sei que você foi trazido aqui hoje porque Deus quer acrescentar algo na tua vida em nome de Jesus. E eu quero, né, eu quero listar aqui 3 atitudes que a palavra nos mostra. 3 atitudes para sermos um cristão vencedor. Pastor, você que mandou eu colocar lá o... Ei, pastor, você quebrou eu agora. 3 atitudes. Vou tentar ser rápido agora. Primeira delas, está no versículo 24. Renuncie-se a
a si mesmo. Outra tradução fala assim: negue-se a si mesmo. O que significa renunciar, irmão? O que é renunciar? Renunciar significa rejeitar, recusar, desistir, abdicar. Recusar, meus amados, renunciar é algo, tem um caráter, meus amados, de deixei e não vou voltar mais naquilo. Deixei, está esquecido, né? Talvez os irmãos aí, tem um papa agora que morreu há pouco tempo, né? O Bento XVI, acho que todos sabem, né? Há um tempo atrás, antes, né, ele renunciou. Ele era papa, ele renunciou. Ele tinha certeza, irmão, que aquela posição ele não estaria mais. É algo que tem que ser deixado de lado, abandonado, renunciar. Meus amados, aqui, né, nesse texto, ele tem um caráter, meus irmãos, de consciência, sabe, de decisão. Tomei a decisão, eu reconheci que Cristo, Ele é o Senhor da minha vida, então eu tomei uma decisão, eu renuncio a práticas, renuncio o meu caminho, renuncio a mim mesmo, a minha maneira de pensar, a minha maneira de enxergar, né? Mas sem lastro nenhum, não, porque há um Deus sobre a minha vida, alguém que tem se mostrado provedor, alguém que tem se mostrado salvador, alguém que tem se mostrado, né, que me ama, tem se mostrado que aquele que vai pagar a dívida por mim. Ele já pagou, Jesus Cristo já pagou. Estou dizendo aqui nesse contexto, meus amados, esses homens foram trazidos para que pudessem ter essa consciência, decisão. Sabe, meus amados, se eu for lá em Lucas capítulo 15, a Bíblia fala, lá no livro, no versículo 19, 17, do versículo 15, aqui está falando, meus amados, do filho pródigo, né? Depois de ele ter saído, pedido a sua parte na herança, ido embora, meus irmãos, de ter perdido tudo, passado fome, cai a ficha do camarada. E ele pensa consigo mesmo, e ele diz assim: e caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome, levantar-me, ele não tinha levantado ainda, mas ele tomou a decisão, levantar-me-ei, e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como um dos seus trabalhadores. Ele já planejou, ele já pensou, ele já, meus amados, decidiu. Primeiro passo, meu irmão, primeira atitude, não é passo, é atitude, meus amados, para sermos um cristão vencedor, é negar-se a nós mesmos, a renunciar coisas, meus amados, que você sabe que está fazendo mal. Talvez pensamentos, ideias, coisas que estão atrapalhando a tua vida de ter mais intimidade com o Senhor. Saiba disso. Segunda atitude, meu amado, para ser um cristão vencedor. Está no mesmo versículo 24. Diz assim: tome sobre si a sua cruz e siga-me. Deixa eu voltar no primeiro lá. Eu estou meio com pressa por causa do horário, mas eu não posso deixar de dizer algo, meu irmão. Renúncia. Parece algo tão forte, pesado, eu vou ter que mudar totalmente a minha vida. Mas eu quero dizer algo para você: Jesus Cristo é misericordioso. Renúncia. Quando nós abrimos mão de alguma coisa, meus amados, principalmente por conta do Senhor, né? Eu estou trocando a morte pela vida, né? Renúncia para nós, meus amados, abrir mão da nossa vida para deixar Cristo viver em nós. Meu amado, abre-se uma perspectiva de graça, de alegria jamais vivida. Abre-se, meus amados, uma perspectiva, sabe, de uma esperança que ainda não foi vista, que não foi vivida. Algo, meu amado, que vai completar e encher a minha e a tua vida como jamais nós vimos
na nossa caminhada e jamais veremos, por mais alegria, por mais benefício que o mundo possa talvez nos trazer, meu amado, quando renunciamos à nossa vida, quando esta renúncia, ela abre uma perspectiva de esperança poderosa para mim e para você. Creia nisso em nome de Jesus. Quando a Bíblia fala, meus amados, a segunda atitude, né? Tome a sua cruz e siga-me. Tome a sua cruz. Amados, cruz. A cruz, meus amados, ela por si só, ela traz uma sentença de morte. A cruz foi a maneira com que o Senhor Jesus Cristo, se entregou, foi sentenciado. Mas, amados, Ele já foi. Meus amados, Ele, o Senhor Jesus Cristo, já está. Sabe, quando nós, meus amados, entendemos que esta segunda atitude, que já não é mais decisão, mas ela já parte para uma ação, exatamente o que aconteceu lá com o filho pródigo. Ele diz assim, continua dizendo lá no filho pródigo 20, o versículo 20 do capítulo 15 de Lucas, e levantando-se foi para o seu pai. Meu amado, ele não sabia o que ele ia enfrentar lá. Ele não sabia o que ia acontecer. Ele não sabia se ele ia ser recebido. Ele não sabia como ia ser tratado. Ele não sabia se ele ia voltar para a cama dele. Ele não sabia se ele ia ter que dormir fora de casa. Ele não sabia qual seria a represália. Ele não sabia, talvez, quanto tempo ele teria que passar ali numa tratativa com o seu pai. 1 mês, 2 meses, 1 ano. Você vai ter que aprender agora. Como você largou, você vai ter que aprender agora. Meus amados, sabe, algo quando nós damos o passo na direção do Senhor, ainda que tenhamos que deixar muitas coisas para trás, ainda que tenhamos, meus amados, que deixar, meus amados, talvez coisas que agradavam a nossa carne, e nós damos o passo, meus amados, o Senhor é misericordioso, e Ele nos ajuda na nossa caminhada. Você não vai mais sozinho, meu amado, quando você entende que é Deus, que é o teu Salvador, que você toma a decisão, e você caminha com Ele, meus amados, a cruz já está com o Senhor. A nossa, meus amados, a nossa é leve e suave. Toma, me dá o teu jugo. O Senhor pede o nosso jugo. Meus amados, toma sobre si. E Ele oferece o jugo dele, que é leve e suave. Eu quero dizer, meu amado, que sim, talvez, meus amados, nessa tratativa de deixar as coisas, meus amados, do mundo, nessa atitude, talvez você tenha que deixar muitas coisas mesmo, virar as costas. Mas eu quero te dizer que o Senhor é contigo em nome de Jesus. O Senhor é contigo para te abençoar, para te fortalecer a cada dia, para ir marcando a tua vida, meu amado. Não é? Quem já ouviu aquele poema Pegadas na Areia? Quem já ouviu? Mas no tempo mais difícil só havia um par de pegadas na areia. Mas ali naquele poema é revelado. É profundo isso. Que na verdade não era a pessoa que caminhava, era o Senhor quem carregava a pessoa. Meu amado, provai e vede que o Senhor é bom. Caminhe com Ele em nome de Jesus. Abandone ainda o que tem que ser abandonado. Renuncie ainda em nome de Jesus. Essa é a primeira atitude. E tome, meu amado, esta ação. Caminhe com Ele em nome do Senhor Jesus Cristo. Vá com Ele até o fim. Vá com Ele. Essa é a segunda atitude. A terceira atitude, meus amados, para a gente encerrar, é o versículo 25. Verso 25 diz assim, voltando lá a Mateus 16. Aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida, amor de mim, achá-la-á. Terceira atitude, para ser um cristão vencedor. Nós já passamos pela decisão, já passamos pela ação. Mas aqui, meus amados, já está trabalhando em nós a persistência.
a perseverança. Sabe, meus amados, quantos não desistem? Quantos no meio da caminhada não param, meus amados, e desistem? Quantas vezes, meus amados, e quantas histórias nós não conhecemos de crente, de gente que se decepcionou. Meu amado, talvez exista a maior igreja que tenha no Brasil, que exista no Brasil hoje, é dos sem igreja, né? O maior número de cristãos, o maior número de crente, né, no Brasil hoje está fora da igreja. Por quê? Porque não conseguiu chegar até o fim. Eu louvo a Deus pelo testemunho da irmã de Porto Feliz, dizendo, né, do que tem passado lá, das lutas, das tribulações, mas a igreja está lá, louvado seja o nome do Senhor. Meu amado, e esta é a terceira atitude. Veja o que o texto bíblico nos mostra. Veja uma análise do texto bíblico, versículo 25. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas quem perder a sua vida... É interessante como o verbo querer, ele não está na segunda parte do versículo. Ele está só na primeira parte. Quem quiser ganhar a sua vida, quem quiser ganhar a sua vida. Mas quem perder, não fala assim, quem quiser perder. Alguém quer perder? A gente não quer perder nem na bolinha de gude, nem no par ou ímpar a gente quer perder. A gente não quer perder. A gente não quer abrir mão, irmãos. A gente não quer perder emprego, a gente não quer perder dinheiro, a gente não quer perder amigos, a gente não quer perder conforto, a gente não quer perder, meus amados, a gente não quer perder, a gente não quer perder. Quem quiser perder a sua vida, dá-nos uma interpretação, meus amados, de que o caminho ele não é fácil. O caminho do crente não é fácil. Eu não sei como você chegou aqui, e talvez seja, meus amados, essa a atitude mais importante, a atitude dos nossos tempos mais importante, para que a gente chegue no final, meus amados, e a gente seja realmente vencedor. O que o Senhor tem para nós não é só vencedor, é mais do que vencedor. Mas, meus amados, como está a tua vida? Sabe, nós, muitas vezes, nós pensamos em desistir. Não sei quem nunca pensou em desistir. Mas, meus amados, nós olhamos para Cristo. Eu quero parar. Eu quero desistir. Eu quero voltar atrás. Eu conheci, mas está pesado para mim, está difícil para mim, eu não consigo perdoar. Eu vou deixar de ir porque eu não consigo olhar para a cara daquele irmão. Eu não consigo, eu vou parar, eu quero parar. Meus amados, a palavra fala que esse querer, pelo menos é o que está aqui nesse contexto, não é, meus amados, de Deus, mas é da carne, não é do homem, não é de Deus, é do homem, é da carne, faz parte, meus amados, daquilo que aconteceu desde o início do capítulo 16. Meus amados, eles quiseram provar o Senhor, quiseram tentar o Senhor, porque eles não queriam perder o posto da liderança naquele lugar. Pedro não queria, meu amado, novamente ser rebaixado, ele achou que ele era o cara, ele podia enfrentar o Senhor. Mas quando nós entendemos, meus amados, que o que Deus tem para nós, o céu, meu amado, a festa das bodas do Cordeiro, a salvação, o perdão de todos os nossos pecados, a vida eterna, meus amados, não é questão de querer mais. Eu simplesmente, meu amado, me submeto ao Senhor. Eu simplesmente entendo que o que Ele tem para mim é melhor do que o que eu quero para a minha vida. Por isso, a partir daí, o meu caminhar já não é mais de acordo com o que eu penso, do que eu quero, mas daquilo que a palavra me direciona. E aquilo que o Espírito fala aos meus ouvidos. Eu quero que o irmão traga isso no teu coração nessa hora. Apesar de todo meu nervosismo aqui, mas a essência da palavra, meu amado, é permaneça até o fim em nome de Jesus. Você quer ser um cristão vencedor?
Você quer, meu amado, ser alguém conhecido pelo Senhor? Ou, mais do que isso, conhecido, meus amados, pelas pessoas que estão próximas a você? Lá vai um cristão, lá vai um servo de Deus, como a mulher falou de Elias. Eu vejo aqui um homem de Deus passar, Eliseu. Eu vejo que é um homem de Deus. Vamos fazer uma casinha, um aposento, uma cama, uma mesa. Amados, primeira atitude, negue-se a si mesmo. Negue-se. O que está impedindo? Tome a decisão hoje, em nome de Jesus Cristo. Porque o que Ele tem para você é o melhor. Dê o passo, caminhe, meu irmão. Não tenha coragem. Ande na direção que o Senhor está dizendo. Tem gente te chamando, chamando para ministério, te chamando, meu amado, para estar na igreja. Tem gente te chamando para uma responsabilidade, para deixar coisas. Sabe, meu irmão, quanto tempo você vai esperar? Quanto tempo você vai esperar? O que vai acontecer? Quando eu tiver, nós não sabemos. Quanto tempo nós vamos viver? É hoje, tome a decisão agora e caminhe em nome de Jesus. E não desista. E não volte atrás. Em nome de Jesus. Sabe, nós temos essa terceira atitude como algo que pode... a gente liga as decepções, as frustrações, a desistência de muita gente. Muita gente até tirando a própria vida. Hoje nós vivemos isso, Quanta gente tirando a sua própria vida porque desistiram. Mas não é só isso. Às vezes, meus amados, nós simplesmente remodelamos a palavra do Senhor. Não sei como cada um de nós estamos. Mas o querer ganhar a vida também passa por... Bom, já que do jeito de Cristo não deu, eu vou do meu jeito. Eu vou segundo a minha visão, segundo a minha vontade. Eu vou na igreja, mas eu faço segundo o meu olhar. Quantas igrejas não estão se perdendo, meus irmãos? Porque ao invés de olhar para Cristo, estão mudando a sua doutrina, não é mais a dos apóstolos, é a sua, do homem, dos saduceus e dos fariseus. É uma forma, meus amados, de não ir até o fim. Então, que nós possamos aprender com o Senhor, que nós possamos aprender com esse capítulo 16, que nós possamos entender o que o Senhor quer de nós em nome de Jesus. O texto termina dizendo assim, a partir do 26, do capítulo 16. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, o que dará o homem em recompensa da sua alma? Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com os seus anjos. Então dará a cada um segundo as suas obras. Em verdade digo que alguns que aqui estão, que não provarão a morte, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Meus irmãos, aquela geração perversa e infiel pede um sinal. Lembra no começo? Esse texto começa com sinais e ele termina com sinais. Já acabou lá, pastor, mas eu já vou terminar aqui também. Aquela geração pedia sinais, meus amados. E Cristo falou, nenhum sinal será dado, senão o sinal do profeta Jonas para aquela geração. Mas para aqueles que renunciam a si mesmo, aqueles que tomam a sua cruz, aqueles que não querem ganhar a sua vida para perder, ao contrário, perdem a sua vida para ganhar a vida eterna, esses verão sinais. Esses, meus amados, serão cheios, porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai. Quem vai ver isso, meus amados, com seus anjos? Senão aqueles que forem arrebatados, meus irmãos, senão aqueles que vão poder ver, meu amado, tamanha graça, tamanha vitória.
Meus amados, esses sinais, eles estão para aqueles que creem. E mais do que isso, meus amados, ele continua dizendo aqui, em verdade vos digo que alguns dos que estão aqui não provarão a morte, meus amados. E continua, né? Até que vejam vir o Filho do Homem, sabe, os sinais que precisam acontecer no meio de nós, meus amados, é o sinal de um resgate, de uma restauração, meu amado, é o sinal do reino sobre nós. Sabe, quando aquele moço, Natanael, quando ele está diante do Senhor Jesus Cristo, e o Senhor Jesus fala que o tinha visto embaixo da figueira, e esse rapaz creu, ele creu no Senhor Jesus Cristo. Ele falou, porque você creu, porque você acreditou, a partir de hoje, você verá os céus abertos, e anjos subindo e descendo, porque creu. Meu amado, se você crê nessa palavra, Deus haverá de restaurar sinais, meus amados, na tua vida. E mais do que isso, meus amados, nós seremos os sinais nessa terra. A igreja será o sinal nessa terra. Eu louvei a Deus pela vida da irmã de Porto Feliz, né? Falou de alguém que não podia engravidar, engravidou. Falou de alguém que já estava com câncer, já quase morrendo, e o Senhor restaurou. Meus amados, o que Ele tem nos trazido para sermos os sinais sobre a face da terra em nome de Jesus Cristo. Amém, meu irmão? E para isso, né? Para isso nós precisamos passar por esse contexto. Eu quero sinais, eu quero ver, eu quero acontecer, eu quero ver profecias, eu quero ver acontecer no meio da igreja, gente sendo batizada e tal, e Deus operando sem medida. Eu também quero, irmão, nós todos queremos ver. Mas, meus amados, está aqui a cartilha, Mateus capítulo 16, está aqui, meus amados, a fórmula, está aqui, meus amados, aquilo que nós precisamos viver para que efetivamente a igreja possa novamente andar em sinais, e mais do que isso, ser o sinal para uma geração perversa e infiel. Aqueles que querem ver foguinho, show pirotécnico, não é isso que o Senhor vem chamar a igreja para fazer, mas é para mostrar um reino, uma vida eterna, sinais e maravilhas que operam através da igreja, daqueles que já renunciaram, daqueles que tiveram atitude, irmãos, de ter ação, né? Seguir a Cristo, meu amado, e não desistir no meio do caminho, nem desistir da sua própria vida, nem desistir da doutrina que o Senhor estabeleceu para nós em nome de Jesus Cristo. Amém, meu irmão? Amém. Eu já estourei o tempo, eu vou pedir para os irmãos se colocarem em pé. Nós temos pouco espaço aqui. Eu não vou fazer apelo para vir à frente. Mas, se porventura essa palavra tocou no teu coração, no sentido de está faltando atitude na minha vida, está faltando atitude de renúncia, está faltando atitude de ter a ação. Eu já sei que Ele é, mas eu não vou me expor, não. Eu não quero saber disso, não. Estou com medo de perder os meus amigos. Estou com medo de receber brincadeiras de mau gosto no trabalho. Ou, de repente, a tua atitude é de deixa a vida me levar. Tipo Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida me levar. Que isso seja repreendido em nome de Jesus. Se de repente você foi tocado pelo Espírito em algum desses pontos, eu quero orar. Coloca a mão, se você sentiu, coloca a mão no teu coração. É um simples ato, sabe, meus amados? É um simples ato. Mas o Espírito de Deus está olhando, está passeando neste lugar. Sabe, quando Cristo faz essas perguntas para todos esses discípulos, será que ele já não sabia a resposta? Ele sabe a resposta. Seu coração já foi tocado aqui pelo Espírito? Claro que ele sabe. Claro que ele sabe. Mas a tua reação, meu amado, é para te conscientizar ainda mais
do que aquilo que Ele já fez e já está operando no teu coração. É algo que você está recebendo e você toma a decisão, toma, né, a atitude nessa hora, né, diante dele, em nome de Jesus. Então, se algo dessas 3 atitudes, né, mexeu com você, coloca a mão no teu coração. Ninguém vai olhar, todo mundo vai fechar o olho, todo mundo vai orar comigo, ninguém vai olhar para você, é você e Deus. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, Tu és o Senhor, Deus de toda a terra. Tu és o Senhor maravilhoso, o Senhor que estava ali trabalhando na vida daqueles discípulos, estava ali os ensinando, revelando. Senhor, a cada passo, a cada situação, a cada ocasião ali, Senhor, Pai amado, algo novo acontecia naquele lugar, um ensino, uma tratativa, Senhor, um aprofundamento. E eu sei, Deus amado, que nesta noite o Senhor tem trabalhado da mesma forma na vida de muitos neste lugar. Eu sei, Deus amado, que o Senhor tem, Senhor, Pai amado, feito muitos se lembrarem de situações, de coisas, de rotinas, ó Deus, Senhor amado, de coisas que eram feitas lá atrás e agora não são feitas mais, Senhor, de frustrações, de situações, ó Deus amado, que fizeram com que alguns, Senhor, esfriassem na fé. Senhor amado, até nem abandonou a igreja, continua na igreja, continua, Senhor amado, mas não mais como era antes. Senhor amado, o primeiro amor, Deus, como o Senhor fala para a igreja de Éfeso, talvez aqui muitos, ó Senhor, Pai amado, talvez estejam, Senhor, diminuindo o ritmo, Senhor, porque olha do lado e não consegue ver esperança nesta noite. Senhor amado, toca agora nestes que estão se colocando diante da Tua presença, Senhor. Pai amado, venha um renovo, venha sobre, Senhor, cada um desses Teus filhos, Senhor. Pai amado, a unção do Senhor poderosa para quebrar e desfazer todo o jugo em nome de Jesus Cristo. Senhor amado, se Satanás, Senhor amado, tem colocado tristeza no coração, se Satanás tem colocado, Senhor amado, falta de perdão, tem colocado, Senhor amado, tantas coisas diante dos olhos, ó Deus, Senhor, que o Teu povo não consegue mais contemplar a vitória, não consegue mais contemplar, Senhor amado, o que é efetivamente andar como um cristão vencedor sobre a face da terra. Seja, Senhor, esta obra repreendida agora em nome de Jesus, e para a vergonha do diabo, Senhor, a Tua obra, Senhor amado, seja renovada na vida dos Teus filhos em nome de Jesus. Cada manhã, Senhor, diz a Tua palavra, o Senhor renova as Tuas misericórdias, ó Deus, Senhor amado, sobre o Teu povo, sobre o Teu rebanho. E eu sei, Deus, que amanhã mesmo, Senhor amado, pela manhã, o Senhor haverá de visitar o Teu povo e renovar as Suas misericórdias. Haverá de ser, Senhor amado, uma nova visão, um novo tempo, Senhor. Pai amado, uma alegria, Senhor, que há muito não era vivida. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu quero clamar, Senhor, a Tua presença agora, neste lugar, na vida desses irmãos, fazendo com que, Senhor amado, homens e mulheres sejam, Senhor amado, levantados para o ministério, para a obra do Senhor, gente que resgate almas, Senhor amado, gente que vive na porção do Espírito, gente, Senhor amado, que não anda mais segundo as suas vontades, ó Deus amado, mas busca a vontade do Senhor em nome de Jesus. E seja, Senhor amado, Senhor, a mão do Senhor sobre estes, ó Deus, Senhor amado, para que aconteça o que aconteceu aqui no final, Senhor amado, do capítulo 16, para que sinais e maravilhas comecem a acontecer através desses irmãos que hoje têm se colocado diante do Senhor em nome de Jesus. E a igreja como um todo seja abençoada, Senhor. A igreja como um todo seja renovada nessa noite, em nome de Jesus. Senhor amado, faz sinais no coração, na alma. Faz sinais, ó Senhor amado, Senhor, trazendo alegria, Senhor, descontentamentos, ó Deus. Senhor amado, obras, ó Deus. Senhor amado, que, Senhor, perturbavam, ó Deus, não permitiam as pessoas de dormir, descansar, ó Deus. Seja esta obra repreendida e estes sinais comecem dentro, Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, e possa, Senhor amado, ser de uma forma tão poderosa, tão potente, Senhor, Pai amado, porque a Tua palavra é poderosa, é potente, o Teu Espírito, Senhor amado, é possante, Deus, Senhor amado, possa fazê-los transbordar de alegria, Senhor amado, transbordar, ó Senhor amado, de
de graça, de esperança, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Assim, Senhor, Pai amado, levanta novamente a igreja com sinais. Senhor amado, é o que eu oro já, agradecido ao Senhor, Pai amado, por tudo aquilo que o Senhor tem feito e pelo que o Senhor vai fazer. Obrigado, Senhor, pela restauração. Obrigado, Senhor amado, pela tua graça. Em nome de Jesus. Amém.